Olá, buenas tardes. Como é que estamos? Como é que acordamos? Como é que estamos passando aí o nosso dia? Espero que todos estejam bem e que tudo o que está acontecendo possa ser calmamente, serenamente ponderado, com bom senso, consenso, cautela e trazendo a força do teu espírito. Pois então, hoje nós vamos trabalhar um pouco, eu até trouxe aqui, vamos fazer umas leituras comentadas, né? Essa leitura comentada eu já fiz algumas vezes aqui com vocês. Esta é A Cura, o livro A Cura, de Bert Hellinger, tá? Que eu fiz um xerox porque não havia mais, eu recebi em PDF, estava esgotado. Mas aqui estamos, né? Então, é muito comum nas constelações familiares sistêmicas a gente se deparar com algumas terminologias, algumas palavras que as pessoas, de acordo com o que cada um carrega dentro das suas crenças, da sua visão de mundo, né? As pessoas às vezes confundem. Quando a gente se refere a espírito, por exemplo, né? Nossa, alma e espírito, aquilo que nos anima, aquilo com que nós nos identificamos, a nossa alma, o nosso ânima, a alma coletiva, que nós abordamos já aqui algumas tantas vezes dentro de olhares com base nas culturas tradicionais indígenas e nas bases ancestrais alquímicas, que está tudo no mesmo contexto. Tá? E então, dentro dessa visão, a gente pode sobrepor muitas leituras aí. A gente pode desdobrar isso lá atrás, né? Nos primórdios, na formação da vida, nas teorias darwinianas. A gente pode entrar por muitos caminhos. Porém, eu gostaria de trazer aqui o foco principal a essa leitura sistêmica, compreendendo que nós somos sistemas, nós pertencemos a um metasistema, somos sistemas e também geramos subsistemas, né, e interagimos com outros tantos sistemas e subsistemas. Tá? Então, vamos a um capítulo aqui desse livro A Cura, que se refere sobre o espírito. Aí ele abre com o seguinte: a dedicação. Tudo aquilo que nós experimentamos como espiritual é dedicado. Dedicado de que maneira? Concordando com tudo como é, sem diferenciações por meio de julgamentos. Derivo isso de uma linha de pensamento. Tudo que existe está em movimento. Esse movimento muda constantemente. Assim, tudo que é novo possui um começo, como se algo novo fosse criado a todo instante neste movimento. Nele, tudo é simultaneamente novo e terminado. O que permanece constante nesse movimento? Apenas o movimento, mas não aquilo que o move. Então, o que indica esse movimento novamente a cada momento? Aristóteles, viu? Voltando lá atrás. Aristóteles, atingindo um ponto final com seu pensamento, falava de um motor inicial. Aqui surge a pergunta: o que é movimentado por esse primeiro motor? Existe algo que está presente perante ele, de forma que ele possa movimentar isto? Ou será que todo movimento é, a todo momento, um movimento criador que traz novamente à existência aquilo
que move, mantendo-o nessa existência? Seria assim? Este primeiro motor possui ele próprio uma existência? Ele pode possuir uma existência em nosso sentido? Como pode possuir uma, se antes dele e além dele não existe nada que movimente algo? Poderia então esse movimentador que tudo move penetrar por si só na existência? Ou permanece fora da existência da maneira como a compreendemos? E aí vai entrar a nossa compreensão de mundo, né? E também a compreensão daquele que nos trouxe e daqueles que nos trouxeram esse olhar de base sistêmica e que, no meu ponto de vista, estão nos primórdios, os primeiros habitantes aqui dessa terra, né? Então, claro, nós estamos olhando aí sobre o prisma das constelações. Então aí nós vamos ver, muito antes de Bert Hellinger, outros nomes como Virginia Satir que trouxeram, né, essa abordagem sistêmica para nós. E o Bert Hellinger, sim, o Bert Hellinger, ele é considerado o papa, o pai das constelações, dentro do formato que ele nos trouxe, com a sua leitura, com as suas bases. Mas não significa que não tivessem outros que antes começaram, né, até através da ciência, da física, da metafísica, da neurociência, da ciência como um todo, né, começaram a trazer as bases alquímicas ancestrais, trazem toda essa leitura também. Então, tenho consciência de que aqui eu o levo por um caminho que deixa para trás um pensamento convencional. Então é importante a gente não engessar aí nada, né? A gente se abrir ao novo, a esse novo que sempre existiu e toda a sua manifestação da vida. Todavia, apesar de o último de nossa existência ser inacessível, eu o conduzo um pouco mais adiante, mesmo sabendo que esse último permanece inalcançável. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes. Vamos ter presente aí, humilde é que veio do mesmo humus, do mesmo chão. Tá? Aqui não há segurança, há apenas o próximo movimento, um movimento criativo sem um objeto, sem um oposto, e mesmo assim perceptível como movimento. Nós o percebemos mais perto ou mais longe, sem conseguir compreendê-lo. Nós o percebemos apenas como um movimento, como uma referência sem firmeza. Nós o percebemos como o espírito. Para onde vai a nossa dedicação em tudo o que fazemos, em tudo o que experimentamos como a vida, em tudo o que experimentamos como humano e como amor? Para onde vai? Ela vai para um nada infinito, sem um objeto e sem um fim, perdão. Ela vai além de tudo o que pensamos. Ela é isenta de substância, isenta de qualquer coisa na qual possamos nos apoiar, e mesmo assim somos movidos em tudo a partir de um outro lugar. Eita, caturritada toda. Então aqui não conversei só. Sabem muito mais sobre sistema do que nós, né? O destino. O destino sempre estabelece um fim. A partir do fim de algo, faz surgir-se o novo.
também provido de um destino que, após um certo tempo, sela o seu fim. Sendo assim, como lidamos com o nosso destino? Como lidamos com o destino das outras pessoas e com o destino do mundo e das religiões? Podemos intervir? Aquele que intervém sofre o mesmo destino. E quanto às forças do destino, elas permanecem? Ou será que também o seu destino as alcança após certo tempo? Essas forças do destino permanecem intangíveis para qualquer um que tenta entender, impotente perante ele, assim como qualquer outro. Nesse sentido, todo destino, meu, teu, todos os nossos destinos, sofrem esse movimento, têm esse movimento. É um poder que, apesar de mover tudo, permanece oculto para nós. Você já deve estar aí se perguntando o que fazem tais reflexões num livro sobre cura, que trata de saúde, de salvação com relação a doenças e outros destinos. O que é isso? Será que nos posicionamos dessa forma, fora do alcance das forças do destino? Desejamos tomá-las pelos chifres e fazê-las curvar? Que tentativa tola! Seus movimentos são movimentos criativos, infinitamente inacessíveis a nós. Todavia, existem experiências espirituais que nos levam, em seus movimentos de efeito curativo, em nós e nos outros, se permanecermos em sintonia com nós mesmos. E aí nós vamos à terceira abordagem, que é a sintonia. Espírito, destino, sintonia. A sintonia. Em sintonia com os movimentos do espírito, soltamo-nos. Em que direção poderíamos e deveríamos nos mover a partir de nós mesmos? Soltamo-nos de maneira centrada e desperta ao máximo. Como uma pena levada ao vento, aterrissamos onde quer que ela nos leve, sem nos mover para fora de nós. Somos movidos, todavia, um bocejinho no meio, assim, que me deu um soninho. Eu tô aqui conversando com vocês, lendo, e começa a me dar um soninho. É o campo, né? É o campo. Para onde que eu quero ir, para onde que eu tô me movendo. Então, nos soltamos de maneira centrada e desperta ao máximo, como essa pena. Tá? Todavia, não estamos sozinhos, mas, contudo, o que se move ao mesmo tempo. Ao divergirmos dos movimentos de nossa boa consciência, do nosso medo de perder a nossa segurança e o nosso direito a pertencer, neles estaremos presentes de outra forma. Ao pertencer, somos carregados e levados de forma diferente em todos os momentos. Como nos percebemos dessa forma, levados por um movimento espiritual? Percebemo-nos presentes, sem preocupações e, mesmo assim, levados ao tempo certo, por uma compreensão a uma ação de efeito curativo, surpreendente para nós e para os outros. A pergunta é: e a nossa liberdade? Ela ainda existe? Ela também é movida a partir de outro lugar? A resposta está a seguir aqui. A liberdade. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me o que é a liberdade, mestre. Que liberdade? Perguntou o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro, que após o naufrágio permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez
e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento, por ceder onde é fraco, permanece de pé. O mestre, então, perguntou: isso é tudo? Aliás, o discípulo perguntou: isso é tudo? E o mestre retrucou: algumas pessoas pensam que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e busca através delas. Como a natureza. Ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede às vezes uma certa liberdade de movimento, e como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. E eu quero parar por aqui para compor com vocês uma leitura que faz parte muito da minha vida. O rio está fluindo, né? O rio flui o tempo todo, os nossos rios, as nossas águas internas, né? Mas será que nós estamos fluindo com o rio, com esse rio da vida, com esse campo, né? Com essas forças da natureza? Será que nós estamos fluindo por aí? Ou será que nós estamos indo contra a correnteza? Ou será que nós nem nos percebemos desse movimento, dessa fluidez? Tá? Às vezes a gente se aprisiona tanto a pensamentos, a julgamentos, a preconceitos, a conceitos, a crenças que podem ser limitantes. Às vezes a gente se prende tanto aí que a gente deixa de sentir esse rio fluir. Às vezes a gente pretensamente, a gente acha no achômetro, né? Ao invés de buscar, a gente fica no achômetro. A gente acha que está fazendo a coisa certa e, na verdade, a gente está impondo ou pretensamente achando que a verdade nos pertence, né? E aí a gente não flui com nada. Não flui na vida, não flui nas relações, porque nós estamos sempre tentando empacotar algo dentro de um conceito pré-concebido, muitas vezes, ou num conceito das massas, né? E aí nós vamos feito manada, vamos tudo junto, incluído pro abatedor. Tem tantas coisas que eu reflito todos os dias sobre mim mesma, sobre essa questão do rio, das minhas águas internas, sobre o que eu venho fazer aqui com vocês, né? Sobre qual é o objetivo na real de tudo isso, né? Para mim é uma entrega muito profunda que vem do meu coração, da minha alma e do meu espírito, na direção do propósito da minha missão de vida, para compor com vocês, né? Para compor com vocês, não para impor a vocês, mas para compor com vocês. A aplicação aí da palavra compor, ela vem bem ao encontro dessa leitura que eu carrego e procuro fazer o melhor possível dentro da minha trajetória como consteladora sistêmica, como terapeuta alquímica, como terapeuta somato-emocional, como reikiana, como um ser humano, como uma pessoa que está aqui caminhando contigo, está caminhando lado a lado, nem à frente, nem atrás, nem acima, nem abaixo. Então, aí a gente começa a ver esse movimento de cura também, né?
cura das nossas, porque nós não somos as nossas doenças. Ainda hoje eu publiquei algo nesse sentido. Nós estamos doentes a partir das nossas emoções, mas nós não somos a doença. Então, eu vou ficando por essa leitura de base aqui, onde nós abordamos um pouquinho dentro do livro A Cura, de Bert Hellinger, sobre essa leitura do espírito, da dedicação que nós, como nós nos dedicamos aí, e essa leitura da sintonia, com o que nós nos sintonizamos dentro dessa leitura do espírito, porque tudo tem um espírito, tudo. E isso está muito além de espiritualidade, de espíritos desencarnados. Isso não é sobre isso que nós estamos tratando. Não é dentro de um cunho religioso que nós estamos abordando, mas sim da ciência da humanidade, com todo o respeito às religiões, às filosofias, às histórias, aos olhares de tantos e tantas pessoas que com certeza sabiam e sabem muito acerca de tudo isso, e nos deixaram muitos desses filósofos, muitos desses estudiosos, muitos desses praticantes dessa leitura de campo real e sistêmico, nos deixaram toda essa senha. O Bert Hellinger nos deixou um grande legado. E é sobre isso que a gente vem trabalhando junto para conseguir ressignificar, reconhecer e ressignificar aquilo que precisa ser reconhecido e ressignificado. E a partir daí nós temos um outro respiro.